Seja bem-vindo ao programa Os 5 Eus. Aqui você encontrará vários conteúdos sobre análise corporal e sobre os 5 traços de caracteres, ou melhor dizendo, os 5 Eus. Eu sou o Gia Kadori e o tema de hoje é: por que não consigo perder peso? Quando o assunto é excesso de peso, vem várias ideias diferentes na nossa mente, né? O que ligaria? Qual que seria a primeira palavra que viria à sua mente quando você ouve falar sobre emagrecimento? Talvez seja dieta, talvez seja um chá milagroso, talvez seja, enfim, várias palavras devem vir na sua mente, né? Inclusive a causa, né? Por que a pessoa tem excesso de peso, né? Às vezes a pessoa fala, não, é o mau hábito alimentar, come mal, come porcaria demais, alimento processado, não faz atividade física e é genético. Isso aí é genético, tem a ver com fator hereditário também. E são possíveis causas, sim. Se você se alimentar mal, você vai fazer mal à sua saúde. Mas tem pessoas que não engordam, mesmo comendo mal. Eu tenho uma alimentação ruim, muito ruim, né? Que se um nutricionista chegasse e ver isso aí e falar, meu Deus, o que você está fazendo com a tua vida? Você está comendo isso aqui, ó, isso aqui é. Isso nem alimento é. Mas e por que essas pessoas não engordam e tem pessoas que engordam? Ou, por exemplo, mas é fator hereditário. E você já viu uns pais com excesso de peso e o filho magro de ruim? É, tem casos, tem casos. Então, se você parar pra pensar, será que é um fator mesmo? Por que para algumas pessoas isso acontece e em outras não? Bom, e se eu disser para você que a causa do excesso de peso é emocional? O que você pensaria disso? Não consigo perder peso. Por quê? Por quê? Bom, vamos ao porquê. Todo mundo vê o excesso de peso como algo negativo. Mas se eu disser para você que no seu inconsciente isso é uma coisa positiva, isso tem uma função do peso que o seu inconsciente vai manter. Por quê? Porque o ser humano ele é programado para sobrevivência. A nossa mente vai fazer de tudo para nos manter vivo. Inclusive, até interessante sobre a procrastinação, também é uma forma de manter você vivo, porque você para para pensar: nossa, será que isso aqui é realmente importante eu fazer? Melhor deixar para depois, vamos economizar energia. E a economia de energia também tem a ver com o quê? Com sobrevivência. Isso não está na nossa mente consciente, no nosso racional, mas sim na nossa mente inconsciente, na parte irracional, a parte que não faz sentido para o racional, entendeu? Então, se eu falar para você, pô, não, mas tem um motivo de você ter um excesso de peso. Você vai falar, que motivo que é? Isso aqui é ruim. Isso aqui mata, inclusive, né? Quem tem muito peso pode até morrer por causa das complicações que a obesidade traz. Então é uma coisa que no racional vai fazer sentido? Óbvio que não, mas isso tem a ver com a programação. Como aquela pessoa funciona e por que então que a pessoa vai ter o peso. Qual que é a função do peso? Bom, e nós temos três funções para o excesso de peso. A primeira é destaque, a segunda é força e a terceira é proteção. Você vai falar, hã? Como assim? Vamos lá para você poder entender. Tem três dos cinco traços que vão ter facilidade sim para ganhar peso, se eles estiverem na dor, no sofrimento de cada traço. Caso você esteja chegando agora e não saiba o que é traços de caracteres, não entenda o que tem a ver esses 5 eus e muito menos saiba o que é análise corporal, assista os dois primeiros vídeos do programa Os 5 Eus, que tem uma série com os videozinhos lá, vai estar a playlist lá no YouTube disponível tudo bonitinho. Caso você esteja assistindo no Instagram, vai estar também alguns conteúdos, você vai entender o que é análise corporal e o que é os 5 traços, ok? Mas voltando ao nosso assunto, dos cinco traços, três têm sim a facilidade para ganhar peso, mas lembrando, se eles estiverem na dor do seu traço, ou seja, sofrendo por alguma coisa, simples assim. Um dos traços que vai ter facilidade para ganhar peso é o traço de caráter oral, que é a sua principal dor
sua dor existencial é o abandono. Então, para não ser abandonada, essa pessoa vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Tá. Em qual das três funções o oral se encaixa? Ele vai se encaixar na função do destaque. A pessoa vai ter mais peso para ser vista, para não ser ignorada. É uma coisa que faz sentido racionalmente? Não, mas do inconsciente vai fazer. Então a pessoa vai ganhar peso e vai manter esse peso e dificilmente irá perder se ela estiver se sentindo ignorada, se estiver se sentindo sozinha, se estiver aparentando que irá ser abandonado ou que já está sendo abandonada. Tá, e como isso funciona? Dá um exemplo aí, Gia, porque está meio confuso. Não faz sentido isso. Vamos lá, há exemplos. Existem, por exemplo, crianças que têm um excesso de peso. Por quê? Porque às vezes isso é para chamar a atenção dos pais. Talvez seja uma criança que tenha uma necessidade maior de atenção, tenha uma necessidade maior de carinho e essas necessidades não estão sendo atendidas. Então, essa criança vai fazer algo, na verdade, o inconsciente dessa criança vai fazer algo para que ela seja notada, que ela seja vista. Você vai falar, tá, mas isso é bom para a criança? Necessariamente não. Mas no inconsciente dela, ela está fazendo de tudo para sobreviver, para que aquela dor do abandono não seja revivida. Para que isso não aconteça, ela vai fazer o quê? Vai começar a comer mais. Então vai sim ter um destaque. Então ela vai ganhar peso. Ganhando peso, quem não vai parar e pensar, nossa, tem algo de errado com meu filho, ele está ganhando muito peso, ele está acima do peso. Então vai começar a dar mais atenção. Então chegou num resultado que o inconsciente queria? Chegou, porque no inconsciente, quem tem bastante do traço de caráter oral é o que? Se eu for abandonado, se eu ficar sozinho, eu morro. Então, para não morrer, eu preciso fazer algo para evitar essa dor. Então, o excesso de peso vai ter essa função do destaque. Então, destacou? Destacou. Tá. Isso foi um exemplo para uma criança. Mas em adulto? Bom, é uma pessoa que não está tendo a atenção que ela precisa. O oral precisa de atenção. E talvez esteja num relacionamento e digamos que seja uma mulher, tá? E o namorado dela não dá tanta atenção para ela. E ela tá namorando e começa a parar para pensar, pô, mas eu tô me sentindo tão sozinha, eu tô me sentindo mal, eu tô meio que me sentindo abandonada. E o que o inconsciente vai fazer? O mesmo mecanismo de sobrevivência que aconteceu na criança. Pô, vai começar a ganhar peso. Ganhando peso para ter mais destaque. Só que nem sempre isso vai funcionar. Então talvez a pessoa comece. É por isso também que quando começa um relacionamento falam, né, que quem namora ganha peso. Né? Mas na verdade é justamente por causa dos traços. Então a pessoa está sentindo uma falta de uma coisa que ela tem necessidade, que é atenção. Então vai fazer o quê? Entra a função do destaque para essa pessoa ganhar mais peso. E isso pode ser namorando, pode ser casado. Enfim, tem muitos homens que inclusive quando se casam, eles ganham peso. Ficam barrigudinhos, né, e tal. E tem a função? Tem a função. Às vezes eles falam, pô, tô aqui. E tem homens que são sentimentais. Você fica pensando, não, o homem não tem sentimento, o homem não chora. E não é verdade. Tanto que isso também vai ser refletido em homens, tanto em homens quanto nas mulheres. Então, se sentiu abandonado, o que eu faço? Vou ganhar peso para ter destaque. Então, pô, se você vê uma pessoa, agora pense comigo, magrinha, só o palito ali chega, não chama tanta atenção não, fica mais no cantinho, fica aqui toda encolhida, assim, chega no lugar, as pessoas até não percebem que ela chegou. Não percebe, por quê? Porque ela tá ali, parece até um ninja, né? Tá com modo furtivo ativo, né? Que ele nem faz barulho. Por quê? Porque essa pessoa não quer ser notada na maioria das vezes, né? Mas chega uma pessoa que está assim com problema
de excesso. Ela tem essa função do destaque. Já é uma pessoa que geralmente já fala alto. E ela está chegando ali e também está com excesso de peso. É mais difícil de não notar uma pessoa assim. Porque ela fala alto, tudo que o oral faz já é justamente para chamar atenção, porque tem a necessidade de ter a atenção das pessoas, tem a necessidade de estar com as pessoas. Então, a função do destaque vai sempre estar ali. Só que é uma coisa que faz bem para a saúde da pessoa? Não, porque o excesso de peso não faz bem, mas ele tem sim um papel a desempenhar. Então, nosso primeiro caso é do traço de caráter oral e a sua função é o destaque. Seguindo, qual a segunda função do excesso de peso? Força. Aí você vai falar, nossa, mas quem tem excesso de peso tem força? E aí eu falo para você que se você é uma pessoa que gosta de reparar nas pessoas, que dá uma analisada assim, né, uma analisadinha básica, você já percebeu que existem vários tipos de gordinhos, né? São os que são flácidos e os outros que têm uma gordura mais densa, que você vê que existe força ali, que são justamente quem tem mais o traço masoquista, que então vai ter uma densidade, vai ter uma certa força misturado sim com a gordura no corpo. Taja. E qual é a função da força? Como que isso funciona? O que tem a ver com o emocional? Bom, quando a função do excesso de peso é na questão da força, o traço que vai se encaixar é o masoquista. Qual a principal dor do masoquista e o que ele quer evitar? Ele quer evitar de decepcionar as pessoas. A maior dor dele é a humilhação. Mas o que ele realmente não quer fazer é decepcionar. Para não decepcionar, o que essa pessoa faz? Ele vai prestar muito favores, vai ajudar todo mundo, vai querer carregar todo mundo no colo, carregar nas costas se for preciso. Só que as pessoas conseguem fazer isso naturalmente, de carregar a vida das outras pessoas, de ajudar todo mundo? Não. O que uma pessoa precisa para conseguir fazer isso? Ela precisa ficar maior, ela precisa de mais força. Então, quantas mais pessoas esse masoquista precisa carregar, maior ele vai ter que ficar. Então, a função do excesso de peso para o masoquista é ter força para ajudar todo mundo, é ter força para resolver o problema dos outros, deixando os seus problemas, a sua vida de lado. E isso dói pra caramba. E o pior de tudo é que traz consigo o excesso de peso. Complicado, né? E nesses dois casos, assim como no terceiro, entra muito a questão da dependência emocional. Caso você não tenha conhecimento sobre o que é esse termo, eu vou dar uma breve explicação. É quando você depende ou coloca a sua felicidade na mão dos outros. Você sempre quer ser aprovado. Você sempre estará pensando nos outros quando você vai fazer, escolher ou qualquer ação que você tenha na sua vida. Você sempre vai pensar: o que será que a pessoa vai pensar de mim? Ou será que eu vou ser aprovado por fazer isso? Ou vai gerar desaprovação? Então, resumidamente, isso é a dependência emocional. E nesses dois traços você já percebe que, primeiro, no oral, a pessoa vai precisar do carinho, da atenção dos outros. No caso do masoquista, ele vai ajudar todo mundo para ter a aprovação, para ser a pessoa boa, aquela pessoa que, pô, olha que pessoa legal, né? Então, essa pessoa resolve, ela faz, então ela não quer decepcionar, então vai pegar e não vai saber dizer não. Essas pessoas não vão conseguir dizer não. Se você pedir para alguma coisa para essa pessoa, ela pode até não querer fazer, mas ela faz porque ela não consegue dizer não. E isso também colabora, né, na luta aí contra o excesso de peso, colabora para ganhar peso. Exatamente. Então, o peso emocional se reflete no peso físico. Seguindo, qual que é a terceira função
E qual é o terceiro traço que também tem essa disponibilidade, digamos assim, para ganhar peso? É o traço de caráter rígido. E a sua função será de proteção. Aí você vai ficar, proteção? Excesso de peso tem a ver com proteção? E eu vou dizer que sim, tem a ver com proteção. Em qual caso isso se encaixaria bem? Dê um exemplo aí. Uma pessoa está casada, namorando com outra pessoa que é muito ciumenta, ou ela tem um enorme medo de trair o seu cônjuge, de trair a outra pessoa caso a oportunidade exista, digamos assim, tá? E o que essa pessoa vai fazer então para evitar que isso aconteça? Ela vai se tornar menos atraente. Então, ao contrário do oral, a pessoa que é rígida e ganha peso, ela está fazendo isso justamente para afastar os olhares das outras pessoas. Que seria o quê? Bom, se eu engordar, se eu ganhar peso, eu vou ficar menos atraente. Então, isso reduz a chance de eu trair, de, de, da outra pessoa ter ciúme de mim, porque não tô atraente. Então vai ter essa função da proteção. Em outros casos também acontece o quê? Essa pessoa rígida sofreu algum tipo de abuso e tem uma relação muito ruim com o sexo oposto. E isso é tanto entre homens quanto em mulheres. E vai criar a mesma ideia de tipo, se eu estiver acima do peso, se eu estiver desta forma, eu não estarei atraente. Então eu vou evitar que isso aconteça comigo de novo. Então vai ter o excesso de peso, no caso do rígido, vai ter essa função. E sem saber sobre esse assunto, sobre as causas emocionais do excesso de peso, as pessoas recorrem a procedimentos cirúrgicos, tais como o mais famoso, que é a cirurgia bariátrica, que é de redução de estômago, para poder ganhar essa batalha contra o excesso de peso. Só que essa cirurgia traz consigo alguns efeitos colaterais. E o principal deles que eu gostaria de frisar é a depressão. Então, após fazer essa cirurgia, a pessoa precisa de um acompanhamento médico, de nutricionista, de psiquiatra e psicólogo, porque gera um efeito, uma mudança drástica. Então, a realidade é o quê? A pessoa tinha uma proteção, ela tinha uma função para ter aquele peso. Foi uma coisa inconsciente? Foi uma coisa inconsciente. Só que quando você retira uma proteção que era feita em nome da sobrevivência, a pessoa fica com alguma sequela. Ela vai ficar desesperada. E nesse desespero entra essa parte da depressão após fazer a cirurgia. E a taxa é bem alta disso acontecer com quem passa pela cirurgia. Então é um processo de adaptação e tem algumas pessoas que mesmo após fazer a cirurgia de redução de estômago, elas voltam a ter o peso similar ao peso que elas tinham antes. Por quê? Porque a causa real era no inconsciente, era uma causa emocional que não foi resolvida. Então essa é a importância de você saber qual é a raiz do problema, qual é a causa do seu excesso de peso, o que mora ali. Será que o excesso de peso está aqui para mim ter destaque? Será que é para ter força? Ou será que é pela proteção que o excesso de peso vai trazer? É lógico que, racionalmente falando, isso não faz sentido. Ter excesso de peso não faz sentido. Mas nós estamos abordando aqui a causa emocional. E a emoção é diferente da razão. Logo, o irracional, o inconsciente, vai fazer com que nós nos mantenhamos vivos.
e para evitar a dor existencial de cada um dos traços, se faz necessário o excesso de peso. Em um dado estatístico, 90% das pessoas que fazem a bariátrica, elas retornam a ganhar pelo menos 20% da gordura perdida após o procedimento. O que quer dizer que elas podem ganhar mais peso do que 20% ou podem ganhar menos. Mas a grande pergunta que fica é: se foi feito um procedimento, a pessoa perdeu peso, mas mesmo assim voltou a ganhar esse peso, qual é a causa? Então é aí que tudo faz mais sentido para o lado emocional. Lógico que pode existir outras causas de ganho de peso, pode existir, pode ser que não estejam relacionadas ao emocional, pode ser que sim, mas na maioria dos casos é emocional. E acredito que você tenha assistido até aqui o vídeo já consiga concordar com isso, né? Ver a razão por trás disso tudo. E é justamente por isso que é tão importante você ter o conhecimento da raiz do seu problema, da raiz do seu excesso de peso. Quando você sabe quais são os seus traços, você também consegue identificar qual a razão do meu excesso de peso. Pode ser que a sua razão seja a mesma razão do traço de caráter oral. Então, se você tiver bastante traço de caráter oral, você vai ter a razão de ter o destaque. Para que as pessoas notem você, você vai ganhar o peso. Então, você tem que trabalhar a parte de se sentir sozinha, de tipo, realmente estou sozinho, estou sozinha, ou é mais o meu traço na dor, estou sofrendo, mas o que eu posso fazer com isso? Ou será que o meu problema é o meu traço rígido que está na dor? Eu estou achando que preciso de proteção, então não seria o caso de eu fazer uma terapia, não seria o caso de eu ver se o meu relacionamento está bom ou ter uma conversa diferente, fazer coisas diferentes para poder emagrecer? Ou será que meu problema é com traço masoquista? Meu problema é que eu preciso ter força para ajudar todo mundo, força para carregar o mundo nas costas, para resolver o problema de todos. Então, quando você sabe dos seus traços, quando você tem o conhecimento de si próprio, vai ficar muito mais fácil, inclusive, de você emagrecer. Você vai saber a real causa do seu excesso de peso. E o que a maioria das pessoas fazem é dietas milagrosas, dietas bem restritivas, ficar sem comer, jejum intermitente, jejum disso, jejum daquilo, suco detox, chás, o chá milagroso das 1001 ervas. Mas são coisas que vão adiantar no final das contas? Não vão adiantar. Principalmente para quem tem o traço de caráter oral. E por quê? Porque quem tem esse traço, ele vai ligar muito para a comida. Comer é uma experiência diferente para quem tem bastante esse traço. As papilas degustativas do oral são mais aguçadas do que dos outros traços. Então, se você tem bastante desse traço, comer é uma alegria, é uma experiência, é uma emoção, é uma sensação totalmente diferente. Quando você, oral, tem que fazer uma dieta, comer coisas que é meio sem tempero, é meio sem sal, é meio sem gosto. Isso vai ser uma tortura. Então a maioria das pessoas erra justamente nisso. Porque além de já estar com a dor de tipo, estou acima do peso, arruma mais uma dor. Não posso comer o que eu quero. Só que qual que é o principal problema? Que quem tem muito desse traço vai ter um certo excesso em algumas situações. E quais são elas? Por exemplo,
se privou de comer chocolate durante 4, 5, 6 dias, uma semana. E tá que não aguenta mais. Ela quer comer chocolate. E quando come o chocolate, e aí, caiu na tentação, digamos assim. E quando vai lá e chega a comer o chocolate, ela não come um chocolate para matar a vontade. Ela come um e fala: Nossa, não adianta fazer dieta. E pega e come de monte. E aí se sente mal porque, nossa, não consegui terminar o que eu comecei. E fala: Quer saber? Dieta não dá certo. E aí chuta o balde, enfia o pé na jaca, enfim, qual expressão ficar melhor, né? E acaba o quê? Se sentindo mal, porque não terminou aquilo que começou, porque não conseguiu fazer dieta, porque não conseguiu fazer o que deveria ser feito, sendo que a realidade é que a pessoa estava duplamente sofrendo. E nos outros dois traços, sofre do mesmo jeito? Sofre. Por quê? Porque sempre vai ter uma mistura de traços. Ninguém é só um traço isolado. Eu sou só esse traço. Não. Nós somos uma mistura dos 5 traços. Inclusive, é super importante você saber que, fazendo a sua análise, você pode ter os 3 traços que têm a facilidade de ganhar peso, e justamente por ter esses 3 traços, é tão difícil de você perder peso. E aí você pode estar sofrendo com as três funções do excesso de peso. Você pode estar ganhando peso pelo destaque, pela força e pela proteção. Então, complica um pouco mais a situação. Então, digamos assim, é quase que um diagnóstico. Quando você faz análise corporal, quando você tem esse conhecimento, você sabe qual que é a razão do seu peso. Então, por isso que é tão importante. Vou passar uma atividade para você fazer em casa, que você vai pegar um papel e uma caneta e vai responder a 3 perguntas. A primeira delas é: será que eu estou precisando de atenção? Estou me sentindo só? Será que esse é o meu problema? Será que eu estou com falta de pessoas? Não estou me sentindo amado, amada? E você vai responder essa pergunta do fundo do seu coração para você mesmo, só você vai ter acesso a essa resposta. Segunda pergunta: será que eu estou ajudando demais as pessoas? Quantas pessoas dependem de mim? Quantas pessoas eu me importo e resolvo os problemas delas e ajudo até quem nem está querendo ajuda? Será que é isso? Então vai listar essas pessoas, vai responder essa pergunta da mesma forma que você vai responder a primeira. E a terceira pergunta é: será que eu estou me protegendo de algo? Será que o meu medo, a causa do excesso do meu peso, é a proteção? Será que aconteceu alguma coisa para mim não querer ser atraente? Você irá responder essas perguntas. É uma forma de começar a ter mais conhecimento sobre si e principalmente conhecimento da causa do que está acontecendo na sua vida, né? Lógico que é importante você ter uma ajuda profissional, começar talvez a fazer uma terapia, que quando você para pensar em emagrecer, você pensa em dieta, remédios, nutricionista, academia. Sendo que são coisas importantes e vão colaborar e muito nesse processo. Mas o psicológico pode ser o fator que mude tudo. Bom, essas são algumas dicas para você poder começar agora, certo? Para você poder começar essa mudança ainda hoje. Para a gente finalizar, eu gostaria de dizer que os traços não são um problema, não são um defeito. Você estar com um problema só significa que algo não está alinhado. Tem alguma coisa que está fora do seu lugar. Os traços, quando estão no recurso,
tudo é uma maravilha. É bom ser quem você é. É bom ser quem eu sou. Quando você vive na harmonia dos traços, quando você tem todas as suas necessidades básicas atendidas, tudo fica bom. Mas quando os traços estão na dor, quando tudo está meio fora do lugar, aí tudo vira desastre. Não existe traço bom e não existe traço ruim. São apenas características. Mas quando tudo está alinhado, a vida fica muito boa. Inclusive para você que está assistindo esse vídeo, que conseguiu entender mais sobre o peso, o excesso de peso e que está nessa batalha. Tem como sair disso? Tem. Mas não negligencie os seus problemas. É isso que eu gostaria de dizer para finalizar o episódio de hoje. E agradecer também por você ter assistido até aqui. Espero que esteja gostando do conteúdo. E um grande abraço e até a próxima.